Quer aprender a fazer a união desses squares quadradinhos de crochê bem facilzinho, com várias dicas aí top para o seu trabalho? Então, vem comigo e vamos crochetar! Olá, gente! Eu sou Daniela Baroni e vim te ensinar como faz então a união desses quadradinhos de crochê ou square. E para você que ainda não é inscrito nesse canal, aproveita então, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber outros vídeos como esse que eu vou estar postando aqui no canal. Para você que quer aprender a fazer esse quadradinho aqui que eu tenho, vai ter a descrição aqui, vai ter o link na descrição deste vídeo, tá certo, gente? Então, inicialmente eu vou dar umas explicações para vocês, para depois a gente já começar a colocar a mão na massa. Então, aqui eu vou fazer uma blusa com esses squares, tá? Então, eu vou colocar em 4 assim. Eu vou emendar ele dessa forma e depois dessa forma. Mas se você quer fazer outro modelo, por exemplo, fazer um modelinho assim, atravessado, né, em diagonal, assim nesse formato, então eu indico para você que você comece a costurar por aqui e depois faça essa costura aqui, tá certo? Mas é igual, só que eu acho que fica melhor você fazer assim e depois assim, tá? Então, quando você fizer esse trabalho nesse formato, então você vai fazendo assim, sempre nesse modelinho. Mas eu vou fazer assim, então eu vou fazer assim e assim. Então, vamos lá aprender a fazer a união desses squares. Nesse trabalho eu vou estar usando a agulha 2,5, porque para confeccionar os meus squares eu usei agulha 2,5 em todo ele. Então eu vou usar a agulha que eu estiver confeccionando o restante para não ficar, né, diferente o ponto aí mais largo ou mais apertado, tá, gente? Então a gente pega a cor predominante que a gente quer fazer. Aqui no meu caso eu vou continuar com esse rosa, tá? Estou utilizando o Fil Anne. E se você quer destacar em outra cor, depois também pode. Daí você escolhe a cor que você quer destacar. Se, por exemplo, você quer destacar outra cor que está aqui nesses squares coloridos, né? Você pega essa cor. Então, você pega aqui frente, aqui está a frente do trabalho, aqui está o avesso. Então, você pega a frente e bota, então, costas com costas, né? Avesso com avesso. Você vai trabalhar assim, aqui tá a frente e aqui tá a frente, né? Então, a gente vai encostar avesso com avesso, tá? Para começar a trabalhar. E aí, a gente faz, então, aquele nozinho inicial, né? Faz esse nozinho inicial aqui, né? Que eu faço sempre assim, dou uma voltinha, deixo ele aqui um top e passo aqui, ó. E pesco ele aqui dentro, ó. Pra fazer esse nó corrediço aqui inicial, tá, gente? E aí, então, eu vou vir aqui nesse espacinho do nosso lequinho e vou colocar aqui nesse meinho e no meinho do outro square aqui. E aí, eu puxo e faço um ponto baixo. Agora é muito fácil, tá, gente? E vai ser uma repetição. Então, você vai colocar aqui nesse primeiro e colocar no primeiro de trás, no primeiro pontinho de trás, ó. Puxa e dá um ponto baixo. Aqui você vai colocar no segundo, aqui no espacinho do segundo, e vai lá atrás também no segundo e coloca. E puxa e dá um ponto baixo. Aqui você coloca no terceiro e vai lá no terceiro, lá atrás, ó. Aqui atrás e coloca. Acho que vocês vão conseguir entender. Puxa e dá um ponto baixo. Aqui tem um espacinho de uma correntinha no meu caso. Eu vou colocar nesse espaço e vou dar um ponto baixo. E assim eu vou fazer toda a extensão. Então eu vou repetir mais um pouco aqui. Coloca aqui no primeiro pontinho. Então tem que ir aqui no primeiro pontinho daqui. Isso a gente vai fazendo para que não fique torto, né? A gente tem que fazer pontos, juntar pontos, o mesmo ponto nesse square e nesse square aqui de trás.
Então, eu coloco aqui no segundo atrás, puxo e faço um ponto baixo. Aqui, no terceiro, vou lá no terceiro de trás, aqui, ó. No terceiro de trás, coloco e puxo e dou um ponto baixo. E aqui, no meio, que é o meu espaço de correntinhas, puxo e dou um ponto baixo. No caso, se você está fazendo outro square, que tenha mais espaço aqui no meio, você dá mais pontinhos, né? Quantos forem as correntinhas, tá? Então, eu vou repetir esse processo até chegar aqui no finalzinho do square, e aí eu volto com vocês pra gente emendar mais um, se você quer seguir na sequência, tá? Então, a gente chegou aqui no final, fez então a união aqui nesse último e no último lá, e vai fazer aqui o último um ponto baixo dentro das correntinhas aqui do espaço, um ponto baixo também. Muito bem, está unido o nosso square e ele fica aqui com esse detalhe aqui em relevo, tá, gente? Ó, aqui fica um charme também no seu trabalho, tá? Se você quer, também dá para fazer união com agulha. Aí você coloca o fio na agulha e faz o mesmo processo. Passa num ponto aqui, vem lá e passa assim um ponto sobre cada ponto, assim dessa forma. Hoje eu vim ensinar esse modelinho. Em outras aulas eu posso ensinar para vocês com agulha também, tá? Aqui no caso, tá, Dani, eu quero colocar mais square. Então eu vou deixar aqui só para mostrar para vocês. Então o mesmo processo, avesso com avesso, tá? Aqui está o avesso e a gente bota o avesso, tá? E aqui vai ser a minha próxima sequência, tá? Eu vou continuar emendando assim, olha, vai ficar assim. E daí eu faço a mesma coisa, não deixa bem justo aqui e coloca aqui também, ó, no espacinho do lequinho aqui e no espacinho do lequinho no outro lado, tá? E vamos fazer o nosso ponto baixo. Então, o segredo aqui é não deixar frouxo, ó, senão fica assim. Então, você pega e deixa bem ajustadinho o seu nozinho na agulha e vem aqui para fazer essa união. E faz o ponto baixo, ó. Daí ele já fica... E aí eu já começo de novo. O primeiro ponto aqui, coloco, procuro lá embaixo o outro ponto e puxo e faço um ponto baixo. Procuro no segundo e o segundo, puxo e faço um ponto baixo. E aqui vai ser essa sequência. Tá, mas Dani, agora e essa parte aqui? Eu vou terminar a minha sequência, tá? Porque eu vou unir 8 squares dessa forma, então eu vou ir colocando 4, 4, e depois vou colocar mais aqui e vou unir todos eles. Então depois eu trago para vocês como eu vou fazer essa parte aqui. Também é do mesmo jeito, tá? Mas é só para tirar dúvida de como faz aqui nessa união aqui dos squares, tá? Então eu vou fazer toda a união dos meus e aí depois eu volto. Pronto, eu cheguei aqui até o final onde eu quero unir os meus squares e vou então cortar o fio, né? Eu corto esse fio, e depois, é claro, arremato. Inclusive tem aula sobre remate aqui no meu canal, vou também deixar na descrição do vídeo. Você puxa e aí finaliza. Ó, eu uni 8 squares, 2 de cada lado, então, ó, deu uma tripla. E aí, então, eu vou mostrar para vocês agora, então, como faz essa união assim, tá? Então, você tem lá, então, a sua união no comprido, né? E agora, então, a gente vai fazer do contrário. A gente vai pegar e vai unir assim, né? Essas partes assim. Então, é a mesma coisa, tá, gente? Ó. Vou pegar aqui o fio. Vou fazer aquele nozinho que eu ensinei pra vocês, ó. Coloco aqui. Puxo e faço um nó corrediço. Deixo aqui, ajusto na agulha. E aí, eu vou fazer da mesma forma, ó. Vou pegar no meio aqui desse lequinho e no meio do lequinho de lá. E aí vou unir assim e fazer um ponto baixo. Aí aqui é como a gente já fez, né? Bota aqui
insere a agulha no primeiro, insere no primeiro de lá, um ponto baixo, insere no segundo ponto aqui, segundo ponto de baixo e dá um ponto baixo, tá? E aí eu vou seguir pra gente fazer essa união aqui, ó, porque aqui tem a união onde já passa o outro. E aí, só para vocês não ficarem com dúvida, tá? Pronto, chegamos aqui onde tem já a nossa união nesse sentido. Aqui tem então as correntinhas, a gente vai fazer um ponto baixo. E aí a gente pula já para esse lado de cá. Deixa bem ajustado, como a gente fez na outra união, não deixa essa laçada solta, deixa bem ajustado e coloca aqui nessas correntinhas do lado de cá e faz um ponto baixo, ó. E aí segue fazendo como a gente já vinha fazendo antes. O mesmo pontinho de cá a gente une com o pontinho do square que está no nosso avesso. Vamos colocando e fazendo ponto baixo. E aí, aqui está o resultado, então. Fica esse relevinho, que é um charme, eu acho um charme. Que fica aí um detalhe também no seu trabalho e a união, ó, dos squares. Aqui no meu caso eu uni 8, ó. Porque depois se a gente vai fazer a blusa, ela vai ficar assim, tá? Ó. E aí está a união dos fios. Você que gostou dessa aula, ajudou você, então não deixa de comentar aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida ou tem interesse de aprender outra coisa que eu posso estar trazendo vídeo aqui no canal. Curte aí esse vídeo, dá o joinha e deixa seu comentário aí nesse vídeo que me ajuda também a divulgar mais o meu trabalho para que eu possa estar aqui com vocês ensinando outras coisas. Então, vem comigo e vamos crochetar!